Levante suas mãos, ou pelo menos uma, né? Se não precisar as duas, pelo menos uma. Como um sinal de a gente orar por eles, abençoar a vida deles, em nome de Jesus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, essas crianças precisam de oração, dos pais e da igreja. A gente a cada dia escuta coisas novas, né? De filmes, desenhos, coisas horríveis, para contaminar nossas crianças. E infelizmente tem pais que deixam isso acontecer, deixam assistir, deixam fazer, deixam, né? Infelizmente. Mas em nome de Jesus, como igreja, nós não vamos deixar isso acontecer, amém? Que as crianças sejam protegidas na mente, no coração, através de músicas, desenhos, que o Senhor possa guardar elas, em nome de Jesus. Pai, nós pedimos, guarde a mente e o coração das crianças. Porque na verdade, a sociedade está corrompida por desestrutura familiar, e crianças criadas de qualquer jeito, liberando todas as coisas. Mas ensina os pais, mas também que elas possam ser protegidas de toda influência satânica através de músicas e desenhos e filmes. Todas as mensagens subliminares que o diabo coloca para entrar sutilmente na vida delas. Nós como igreja nos levantamos e colocamos na brecha como atalaias do Senhor. Colocando o Senhor, essas crianças no teu altar, pedindo que o Senhor proteja elas, livre elas. Que elas também não cresçam com traumas, porque não participam das coisas na escola. Mas o Senhor pode fazer isso. Assim como na minha vida, o Senhor pode fazer na vida delas. Então nós abençoamos e pedimos que o Senhor proteja elas, em nome de Jesus. Que elas sejam cheias do Espírito Santo desde pequeno, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ir, crianças. Enquanto isso, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5. Vou esperar você abrir, aquietar. Reverência diante de um Deus santo e poderoso. Amém? Glória a Deus. Não vai demorar. Vai demorar o suficiente até Deus mudar muitas coisas no teu coração e você sair daqui diferente nessa noite. Amém? Glória a Deus. Você tem que entender uma coisa, que Deus trabalha com a nossa expectativa. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é soberano. E o prazer e a vontade dEle é que você saia daqui abençoado, renovado, cheio de unção, da graça, do amor, com milagre, renovado e restaurado. Amém? Essa é a vontade dEle. Mas infelizmente muitos não recebem, porque a expectativa não é de receber. É de estar aqui, porque de repente dá um respingo, eu pego alguma coisa e quem sabe, né? Eu saio daqui abençoado. Deus não desperdiça água. Ele derrama água sobre os, quem sabe? Sedentos. É por isso que num culto, se você for fazer uma entrevista depois de um culto, depois de uma mensagem, você vai entrevistar vários irmãos e vai ter algumas opiniões diferentes sobre o culto. Uns vai falar, o culto foi uma bênção. Que palavra abençoada. Outros vão falar, isso aí eu já sabia. Eu já ouvi isso. Para mim foi um culto normal. Aí o outro você fala, pastor, parece que os anjos subiam e desciam. Eu tive uma visão. Mas você estava em culto diferente, irmão? Não, estava no mesmo. Por quê? Deus deu mais para um e menos para outro? Não. Porque a maneira como você recebe, a maneira como você reverencia a palavra, a maneira como você abre teu coração, tem toda a diferença. Então aprenda isso, igreja, em nome de Jesus. O momento de você dar a adoração a Deus é o louvor. É esse o momento que você vai se expressar com palmas, danças, pulo, cânticos, glória a Deus, aleluia, gritos, júbilo. É a tua vez de adorar e de bendizer ao Senhor, entrar na presença dEle. Agora, aquietai-vos. Aprendam agora. Amém, irmãos? Então, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9
e 10. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, temos o propósito de lhe agradar. Quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Repete comigo. Temos o propósito de agradar a Deus. Agora repete assim: todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, não para julgamento, mas para recebermos os galardões e os presentes de Deus. Amém? Ou melhor, a recompensa. Amém? Talvez você vai escutar isso pela primeira vez na sua vida. A salvação não é por obras. Efésios 2:9, 2:8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem por obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação não se compra. A salvação é de graça através do sacrifício de Jesus. Não é por obras. Então, diante do julgamento final, onde o Senhor vai tirar os ruins e decretar a maldição eterna no inferno, esse julgamento, se você passou e entregou sua vida para Ele, e a sua vida foi lavada e remida no sangue de Jesus, você entregou sua vida dizendo que Ele é teu único Senhor e Salvador, e vive uma vida de santidade, esse julgamento você não vai estar presente, amém? Mas existe um que ninguém vai escapar, porque essa carta do apóstolo Paulo foi para os cristãos. Ele diz que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus, para receber tantas coisas boas como as más. Há uma recompensa de Deus, e Deus não é injusto para ficar esquecido do amor que vocês evidenciam para com o reino dele. Porque servi e ainda servis aos santos, diz a palavra do Senhor. Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se engane. Então, se a palavra de Deus diz que todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo, é porque todos vamos estar lá. E o que eu quero falar nessa noite é agradando a Deus. Eu quero começar com essa introdução perguntando para você. Eu quero te pedir um favor, não responda nada ainda, e nem precipite nada, e nem julgue nada ainda, espere o final, para que você possa responder melhor. Mas eu já vou fazer a pergunta. Você, a sua vida, agrada a Deus? Você tem agradado a Deus? Alguns ousam responder na mente: quando eu estou na igreja eu agrado, porque aqui eu dou o meu melhor, porque o pão ficou aqui. Não é? Dá o melhor, não foi, irmão? Foi ou não foi? Uns nem aqui dá o melhor. Nem aqui agrada a Deus. Mas outros se esforçam. Não é verdade? Tentam dar o melhor a Deus e aí acaba agradando. De vez em quando você agrada. Mas eu pergunto, a sua vida agrada a Deus? Porque o propósito qual é aqui no versículo 9? O apóstolo Paulo disse? O propósito é... agradar a Deus. Esse é o propósito. Amém? Nós somos uma geração, irmãos, que queremos ser agradados.
dificilmente queremos agradar o outro. No relacionamento de marido e mulher, se o meu marido não me agrada, eu reclamo, se não der certo eu largo. E vice-versa. Se me agrada, eu fico. Se me dá presentes, eu gosto. Mas agradar que é bom, a gente não gosta. A gente gosta de que as pessoas nos agradem. E isso não é o mundo, não. É na igreja. No serviço, se o salário te agrada, tudo bem. Se você acha que o salário não está te agradando, você reclama ou pede as contas. É verdade ou não é? Se o chefe ou o patrão não te agrada, às vezes você engole por um tempo, mas depois você também quer sair fora. O líder, às vezes não agrada. O pastor, às vezes não agrada. Aí, consequentemente, a igreja não está me agradando. Aí eu procuro outros, porque na igreja, a Infernópolis está assim. Eu vou procurar uma que me agrade. Que passam a mão na minha cabeça e diz, ovelhinha linda, não tem problema. Pode continuar nessa vidinha, que papai do céu te ama. E é verdade, não é mentira. Mas também tem que corrigir. Porque a Bíblia diz que o filho, a quem o pai ama, ele corrige. Se está sem disciplina, é porque é bastardo, não é filho. Então nós vivemos num mundo onde nós queremos ser agradados. Você vai num restaurante, porque você paga, e às vezes está pagando caro, e não te agrada. Aí um se controla, outros não se controlam. Falam, mas que comida ruim, hein, garçom? O garçom não tem nada a ver com isso, ele não é o cozinheiro. E você reclama, porque não te agradou. Quando não tinha ar-condicionado, era insuportável ficar nessa igreja, pastor. Porque tem que fechar por causa dos vizinhos, para não escutar o barulho, para não chamar a polícia. Ninguém aguenta esse calor. Glória a Deus, olha o ar-condicionado para você. Mas agora está frio. Não me agrada também. Você vê como que é muito fácil a gente achar que não está agradando? Parece que nada te agrada, meu irmão. Nada está bom. Nós queremos ser agradados, mas não queremos agradar. E aí você vem para a igreja, ou é filho de crente faz tempo, né? Nasceu no lar evangélico, e começa a ter esse relacionamento com Deus. Se Deus não me agradar, eu esfrio. Eu abandono. Para que ficar sendo fanático? Para que ficar sempre indo na igreja, na célula e na reunião de oração? Não está me agradando muito esse Deus. Agora, se Deus me prosperar, me agradar financeiramente, aí eu sirvo. Se Deus me curar, ou curar meu filho, ou a minha esposa, ou meu esposo, ou minha avó, aí eu me agradei. Ele fez um agradinho para mim, agora eu vou servir ele melhor. Se Deus me libertar, se Deus salvar a minha família, o meu marido abençoado, que é um cabeça, né, assim, mais dura do que a minha, aí eu vou melhorar o meu louvor a Deus. E você começa, irmãos, a ter esse relacionamento com Deus. Se Ele te agrada, você busca mais. Você está passando momentos difíceis, enfermidade, lutas, ou desemprego, você não tem outra coisa, quando você é crente realmente, não tem outra coisa a não ser agradar a Deus, é verdade ou não é? Você quer fazer de tudo. Pastor, não tem reunião às 5 horas da manhã que eu quero vir também. Está precisando. Quando tem, vinham uns 3 abençoados. Mas está fazendo tanta falta, não aqueles que vinham, estou falando dos outros agora. Fala, pastor, mas está precisando voltar. Mas aí que recebe a bênção, agora não está me agradando mais. Sabe, irmãos,
quero dizer para você que Deus não gosta desse tipo de relacionamento que você tem com Ele, não. Nós precisamos entender, fala assim, eu preciso entender que eu tenho que agradar a Deus, custe o que custar. Amém, irmãos? O que vai vir depois disso, é Deus que vai te dar. Mas a consciência que você tem que ter, não é que Deus tem que te agradar, é você que tem que agradar a Ele. Tem que mudar esse foco. E agradar, no dicionário, no Aurélio, significa satisfazer, sentir prazer. Agora, será que Deus tem prazer na sua vida? Pode olhar para você e falar, filho, eu tenho o prazer de ter morrido na cruz por você. Que vida que você tem levado. Você tem pagado um preço, você tem tratado bem a sua esposa, o seu marido, você tem sido fiel, honesto, você tem sido santo, tem fugido dos problemas, tem fugido da tentação, não tem caído no pecado. Será que Deus pode chegar e falar isso para você hoje? Será que você dá prazer em Deus? Será que você satisfaz a Deus? Porque o propósito é esse, o apóstolo Paulo está falando isso, o propósito é de agradar a Deus. Salmo 37:4, você não precisa abrir, mas diz assim, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então presta atenção, você precisa agradar a Deus, mas também precisa se agradar dele. É diferente. Esse texto não é, eu agrado o Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do meu coração. Não. Além de agradar a Deus, Deus precisa ser a tua satisfação e o teu prazer. Amém? Quando Deus for em primeiro lugar na sua vida, quando Ele te completar, te dar satisfação e prazer, aí Deus vai te dar os desejos do teu coração. Amém, irmãos? Então pode falar amém agora. Eu falei para você ter reverência, mas pode ficar um pouco mais pentecostal agora. Fala, glória a Deus. Aleluia, amém, melhorou. Então agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Irmãos, tem promessa na Bíblia que você não consegue desfrutar. Fala sério, irmão, Ele vai resolver os teus problemas mais íntimos. Os desejos do teu coração Ele vai cumprir quando Ele for para você o teu prazer. Quando o dinheiro não for mais o teu prazer supremo. Quando o teu marido, a tua esposa, os teus filhos não for em primeiro lugar na sua vida. Você se realiza com teus filhos. Ai, meu Deus, que filho amado. Ele tem que ser, mas primeiro é Deus. Quando o teu carro não for em primeiro lugar na sua vida. Quando o teu serviço não estiver em primeiro lugar na sua vida. Quando realmente o que agrada a você é o Senhor, Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Amém? Eu quero que você abra 1 Coríntios 10. Volta um pouquinho aí. Versículo 4 e 5. Olha só, irmãos, que maravilhoso. Eu vou ler do 1 até o 5 para você entender melhor. É um exemplo negativo da história do povo de Israel. O apóstolo Paulo dizendo para a igreja de Corinto, porque não quero, meus irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados, aqueles que estiveram no deserto, sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual que caiu do céu, o maná, e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha. Jesus Cristo é a nossa rocha, amém? Eles beberam da rocha no deserto, simbolizando ali Jesus Cristo, que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Agora o versículo 5, contudo, Deus não se agradou deles. Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós. Fala assim, isso é um exemplo para mim.
Então você tem que entender que é muito importante que a partir de hoje você saia com essa consciência. Eu preciso agradar a Deus. Fala assim para o seu irmão, você precisa agradar a Deus. Agora eu vou responder, sabe por quê? Porque senão o teu corpo vai ficar esticado no deserto. Está escrito aqui, irmãos. Porque não agradaram a Deus, cadáveres ficou pelo deserto. É importante essa palavra agradar. Satisfazer o desejo do coração de Deus. Dar prazer no coração de Deus. Você precisa agradar a Deus. Amém, irmãos? Jesus Cristo, o Filho de Deus, agradou ao Pai. João 8:29, você não precisa abrir sua nota aí, eu vou ler para você. Diz, aquele que me enviou está comigo, Jesus dizendo. Ele não me deixou sozinho, aleluia. Deus também não deixa você sozinho. Amém? Mas agora vem, porque ele diz assim, pois sempre faço o que agrada ao Pai. Fala amém, irmãos. Acho que vocês não estão entendendo. Eu estou aqui, irmãos, essa palavra entrou no meu coração assim que eu fiquei. Jesus disse, olha, aquele que me enviou o Pai está comigo, eu não estou sozinho, Ele não me deixa sozinho. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quem agrada a Deus nunca andará sozinho. Sempre vai ter o Todo-Poderoso ao teu lado, em nome de Jesus. Irmão, não tem como você não ficar perto de uma pessoa agradável. É verdade ou não é, irmão? Agora, uma pessoa que só critica, fala besteira, boca suja, tudo para ela é errado. Ela é a certa. É gostoso ficar perto dessa pessoa, não é? Tudo ela põe um defeito. Como é bom ficar... É agradável, não é? É a dona da verdade, é o dono da verdade, ele sabe tudo. Todo mundo errado. Só Deus. Deus errou de vez em quando para ele, mas né, ele ainda se compara, está ali quase. Vê o defeito de todo mundo. Vê o cisco no olho de todo mundo, mas o dele está na trave, ele não vê. Não consegue ficar perto de você, irmão. Você vai morrer sozinho. Pessoa que não é agradável vai ficar sozinho. Graças a Deus que tem asilo. Irmãos, eu não estou pegando pesado, não. As pessoas desagradáveis, ninguém quer perto. Eu estou falando demais, irmão? Você consegue ficar perto de uma pessoa desagradável? Você pode saber que uma pessoa que vive muito sozinha é porque ela é desagradável. Pastor, você está falando comigo? Não sei, irmã. Nem irmão. Mas Deus está falando, e eu tenho certeza disso. Você precisa ser agradável, meu irmão. E Deus está falando para mim e para você. Se você me agradar, você não vai andar sozinho. Em todos os momentos eu estarei com você. Amém, irmãos? Então Jesus disse isso, eu não estou sozinho. Porque eu agradei a Deus, eu agrado ao Pai e Ele está comigo. Olha outro texto maravilhoso, Eclesiastes 2:26. Depois à noite você fica até 2 horas da manhã com esses textos, amém? Só anota aí. Ao homem que o agrada, aleluia, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade, aleluia. Ao homem ou à mulher que agrada a Deus, Deus vai dar para você sabedoria, felicidade e conhecimento, aleluia. É reservado para aqueles que agradam a Deus. Mas você é desagradável a Ele, não vai receber essas coisas. Em Romanos 8:8 diz assim, aqueles que vivem na carne, ou melhor, que é dominado pela carne. O que vocês acham? Agrada ou desagrada a Deus? Desagrada a Deus. Crente carnal desagrada ao Senhor. Por que eu vim hoje? Porque Deus te ama. E quer mudar o teu conceito, o teu relacionamento com Ele nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Está escrito isso em Romanos 8:8. Não pode agradar a Deus. Então olha aqui para mim, por favor, olha aqui nos meus olhos. Se você vive na carne, pecando, você não agrada a Deus. E ponto final. Você está entendendo, meu irmão? Eu quero chamar a tua atenção, entenda isso. Se você viver com um pé cá e outro lá, você é carnal. Você
não consegue. A Bíblia diz não pode. E quando a Bíblia diz não pode, não pode. Você não agrada a Deus. E quem não agrada a Deus, o exemplo do povo no deserto é ruim, mas é um bom exemplo para você ficar esperto. Que eles morreram no deserto. Porque não agradaram a Deus. Irmãos, eu digo para você, esse povo no deserto, Deus amava esse povo ou não? Amava ou não? Tinha uma promessa para esse povo ou não? Tinha promessa como tem para mim e para você. Tinha palavra como está tendo para você e tinha para eles. Receberam milagres, foram fruto de milagres, passaram pelo milagre, mas não agradaram a Deus. Então, o resultado de milagres, você vê e ter milagres na sua vida, não é uma prerrogativa para que você agrade a Deus. Porque tem gente que um dia recebeu um milagre, eu fui curado. E daí? Você vai viver do passado até quando? Acha que isso agrada a Deus. Porque eu toco aqui, pastor. Já que é para pegar pesado, vamos com todo mundo. Eu toco aqui, ó. Pastora manda vir para o ensaio, a gente vem. 5 horas da tarde, domingo, nós estamos aqui. Tem que comer correndo, porque eu agrado a Deus. Será? Quantos têm manchado o altar do Senhor por aí? Quantos têm feito coisas que Deus não pediu para fazer e acha que está agradando a Deus? O que agrada a Deus é o que você é, não o que você faz. E agora eu vou começar a pregar. Fala amém. Amém. Obrigado, agora eu fico mais tranquilo. Eu vou ler agora 2 Coríntios, capítulo 5, 9 e 10. Na Bíblia americana, aquela amplificada. Presta atenção nessa leitura, irmãos. Foi daqui que, lendo esse texto num livro, do John Bevere, eu fiquei chocado com esse texto, assim no bom sentido, e mexeu comigo. Diz assim, esses 2 versículos nessa versão da Bíblia amplificada: estamos constantemente ambiciosos e nos esforçamos ardentemente para sermos agradáveis a Deus. Então esse texto diz, temos que estar constantemente ambicionando, esforçando, dando o meu melhor, fazendo de tudo para ser agradável a Ele, para agradar a Deus. E continua dizendo, porque devemos todos comparecer e ser revelados, repete comigo, ser revelados, tal como somos, de novo, devemos ser revelados, tal como somos, diante do tribunal de Cristo. Não é o que você faz, não é se você toca, se você faz isso, deixa de fazer aquilo, mas tal como você é. E aí ele termina, ou continua o texto, para que cada um possa receber o seu pagamento, entre parênteses, de acordo com o que fez por meio do corpo, ou seja, aqui na vida, na terra, seja bem ou mal, considerando qual tem sido o seu propósito e motivo. Qual é o propósito de você vir na igreja? Qual é o propósito de cantar, de tocar, de ministrar, de pregar? Qual é o propósito? E o que ele conquistou, com o que se ocupou, e para cuja realização dedicou a sua vida e atenção. Ou seja, sabe quando você vai realmente agradar a Deus? Quando você for transparente. Aquilo que você é na sua casa, fechado na sua casa, no seu trabalho, na frente do computador, na frente da revista, nos seus papos de internet, com seu marido, com a sua esposa, como você é. É isso que agrada a Deus, meu irmão. Tem outras coisas, tem, como o Romanos 11,6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É verdade, sem fé você também não agrada a Deus. É uma realidade, mas eu quero me ater neste versículo. Somos revelados, tal como somos. A tua fachada não vale de nada. A tua cara
cara abençoada de crente, que você faz biquinho aqui na frente, não vale de nada. Você agrada a Deus quem você realmente é no interior e não no exterior. Não é o que você faz, mas é o que você é. E por que faz? Está entendendo, meu irmão? Quantos querem agradar ao Senhor nessa noite? Sabe, nesse dia desse tribunal, você vai ser revelado como você é. Anota esse texto, por favor, Romanos 2,16. Diz assim: isso tudo se verá no dia em que Deus julgar o segredo dos homens. Ah, Senhor. Para você é segredo, mas Deus vai julgar esse segredinho seu aí. Essa vidinha dupla, esse pecadinho. O apóstolo Paulo diz: isso tudo se verá no dia em que Deus julgar o segredo dos homens. 1 Coríntios 4:5 diz: quando o Senhor vier, Ele trará à luz os nossos segredos mais profundos. Revelará os nossos segredos mais profundos e motivos particulares. Você está enganando quem, meu irmão? Você está enganando quem, minha irmã? Está enganando tua esposa? Você acha que está enganando Deus? Olha para mim aqui, ó. Não sou eu que estou desafiando você, mas é Deus que está falando com você. Encare, olhe de frente a situação. Há um propósito de Deus, irmãos. Mostrar quem você é. E nós crentes temos assim eu não sei a palavra, até me fugiu agora, mas um dom de mostrar uma aparência daquilo que vocês acham que você é, mas você não é aquilo. Vive com máscaras. Você tenta fazer que as pessoas te vejam de uma forma diferente do que você é. Mas naquele dia, você vai ser revelado tal como você é. E não a fachada, meu irmão. E aí Deus começou a compartilhar comigo, falar, trazer alguns exemplos bíblicos. Naquele dia, irmãos, não é só o teu trabalho ou serviço na obra, isso também vai contar. Não é só o evangelismo que você fez, mas sim qual foi as reais motivações de você servir ao Senhor. Os pensamentos mais reservados, Deus sonda a mente e o coração. Deus esquadrinha o teu coração. Fala assim: com Deus não tem como fingir. Amém? Não adianta você fingir, não adianta. Todos os seres humanos têm 3 imagens. Essa eu quero que você anota aí. A imagem projetada é a primeira. A imagem vista, ou a imagem percebida, e a imagem real. Anota essas 3, por favor. A primeira é a imagem projetada. A segunda é uma imagem vista, uma imagem percebida. E a terceira é a imagem real. A primeira é a imagem projetada. O que significa isso, pastor? É o modo de como você quer que os outros te veem. Entendeu? São 3 imagens que você passa para as pessoas e para Deus. A primeira é a imagem projetada. Significa a imagem que você quer que os outros tenham de você. Entendeu? Você projeta algo que você não é. E não precisa ir muito longe, é só perguntar para tua esposa quem você é. Ela não é Deus, mas ela sabe mais do que aquilo que você projeta. É só perguntar para o teu esposo quem é você, dentro de casa, que essa imagem projetada cai por terra. Então você projeta uma capa de santidade.
Você projeta que você é alguém respeitável, que você é alguém santo, que você é alguém que faz as coisas de Deus e agrada a Deus. Mas, na verdade, você não é isso. Quer ver alguns exemplos bíblicos? Saul, Deus escolheu ele para ser rei. Eu já disse isso e volto a repetir. Não foi os homens que escolheram. Os homens pediram um rei. E Deus constituiu Saul como rei de Israel. E ele pisou na bola uma vez, pisou duas, obedeceu o profeta, pisou na bola, desagradou a Deus. Mas ele queria projetar uma imagem perante o povo e perante as autoridades. Quando Samuel repreendeu Saul, ele diz assim, 1 Samuel 15:30, você não precisa abrir. Diz assim, eu pequei. Saul reconheceu, eu pequei. Mas ele falou assim, agora, Samuel, por favor, honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Entendeu? Eu pequei, mas eu preciso projetar uma imagem para o povo, que eu não sou esse camarada que pisei na bola 2 vezes com Deus, obedeci. Vamos manter as aparências, Samuel, por favor. Samuel disse para ele, olha, hoje Deus está tirando o teu reinado. E ele, roupa de Samuel, rasgou a roupa do profeta. E Samuel disse assim para ele, hoje Deus está rasgando o seu reinado, está tirando de você e vai colocar sobre um homem segundo o coração de Deus. Saul era um homem que se preocupava muito com a imagem projetada. Ele queria projetar algo que ele não vivia, que o coração dele não era verdadeiro. 2 Coríntios, se você quiser abrir agora, eu te convido a abrir que está perto aí. 2 Coríntios capítulo 3. Eu sei que você conhece o Moisés. Moisés é um dos vultos, né? Um homem como Moisés, irmãos, eu acho que não vai ter. Onde Deus falou com ele, Arão, com você eu falo por enigmas, mas com Moisés eu falo face a face. Irmãos, que intimidade tinha esse homem. Moisés era um homem tremendo de Deus, que tinha uma intimidade muito grande com Deus, que ele diz em Êxodo 33:15, Senhor, se tu não for comigo, eu não saio desse deserto, eu morro no deserto, mas se a tua presença não for comigo, eu não dou mais nenhum passo. Era um homem que tinha uma intimidade muito grande. Mas quando ele ia até a presença de Deus, presta atenção aqui em mim, quando ele tinha a conversa com Deus, descia do monte, a Bíblia diz que a face dele fazia o quê? Brilhava. Tal era a intimidade desse homem, a glória de Deus. Brilhava a face de Moisés. E o povo sabia que ele tinha estado com Deus e começava a falar com o povo. Mas Moisés, ele quis projetar uma imagem. Ele pôs um véu. Quando a glória ia se desvanecendo, ou seja, ia sumindo a glória, ia apagando aquela luz, o que ele fez? Colocava um véu. Para quê, irmãos? Para que o povo não visse que a glória estava sumindo. Interessante. Um homem como Moisés. E Deus me lembrou desta passagem. E eu falei, ai de mim então, Senhor, misericórdia. Se um homem como esse, Moisés, que tinha intimidade com o Senhor, que o Senhor falava com ele face a face, ele precisou projetar uma imagem, quem sou eu? Misericórdia. Me perdoa, irmão, e foi um choreiro naquela sala, naquele dia. Comecei a chorar e chorar, falei, Senhor, eu não quero projetar nada mais e nada menos do que eu sou. Eu tenho que pregar o que eu vivo, eu tenho que viver o que eu prego, eu tenho que ser essa pessoa aqui, em qualquer lugar. Senhor, misericórdia da minha vida. E aqui nesse texto, o apóstolo Paulo, falando em 2 Coríntios 3, versículo 13 e 18, diz assim, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que estava indo embora. Fala assim, eu não posso ser como Moisés, nesse episódio, de querer projetar uma imagem errada.
E aí o versículo 18 diz assim: e todos nós, que como a face descoberta, aleluia, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória, cada vez maior, qual vem do Senhor, que é o Espírito. O apóstolo Paulo está dizendo, você tem que tirar as tuas máscaras, você tem que tirar o teu véu. Se você está em determinado lugar, você tem uma postura diferente. Se você está no mundão, você é camaleão. Está lá com eles, você faz o que eles fazem. Mas se está na igreja, eu me comporto. Eu estou com os irmãos da igreja, então eu falo minhas palavras um pouco diferente. Aí eu não tenho a postura que eu tenho lá no mundo. Você quer projetar uma imagem. Agradar a todos. Mas no grande dia, Deus vai revelar você tal como você é. Você vai ser julgado por aquilo que você é, e não por aquilo que você transparece ser. Se Moisés, irmãos, projetou uma imagem, ou ele ficou com vergonha da glória que estava indo da vida dele, ou apagando a glória. Quem é você? Quem sou eu? Cuidado com a imagem que você está projetando para os outros. Você tem que ser o que você é. Segunda imagem que nós temos é a imagem vista. É a imagem percebida. É a imagem que os outros fazem de você, ou olham e julgam você. É o modo como os outros te veem. Como você vê Jesus? Como os religiosos viram Jesus? Como filho de Deus? Como os fariseus e escribas, aquelas seitas, aqueles religiosos, os sacerdotes da época, como eles viram Jesus? Como rei de Israel? Como filho de Deus? Foi assim? Não, como enganador, impostor. Tanto que foi verdade que eles dizem o seguinte: solta Barrabás e prende Jesus. Crucificam. Obrigado. O que os outros pensam de você, o que vem em você, não interessa. Amém? Interessa como Deus vê. Porque Jesus vinha diferente. Perdão, Pai, Deus via Jesus diferente. Então, mas tem essa imagem que as pessoas têm de você. Eu quero que você abra agora, que eu acho interessante esse texto também. Que Deus me lembrou. Atos 14, versículo 8. Também. Eu vou ler alguns versículos a partir do 8. Diz assim: em Listra, a cidade de Listra, havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz para ele: levanta-te, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão, os cidadãos de Listra, os listrenses, deve ser, os listrenses, começou a gritar em língua licaônica, a língua deles: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus, e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. Como é que o povo estava vendo o apóstolo Paulo e Barnabé aqui? Como um Deus em forma de homens. E começou a querer adorar e ajoelhar diante de Paulo e de Barnabé. Falou: nunca vimos um milagre desse. Os deuses desceram aqui, esses homens são deuses. A imagem que o povo teve de Paulo. A imagem percebida, a imagem vista. Mas agora, quem era Paulo? Aí o versículo seguinte diz assim. O versículo 14. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo
rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos apenas trazendo as boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Aleluia, glória a Deus. Ele está dizendo: eu não sou Deus coisa nenhuma, mas eu tenho um Deus que opera milagres. Aleluia. Eu vivo por Ele, através dEle, e movo por Ele. Não adianta vocês querer erguer a minha bola, não. Porque eu não sou Deus. Mas eu tenho um Deus poderoso. Você vai ser revelado, tal como você é. E você às vezes cai nessa besteira. As pessoas chegam em você: oh, mas você é um homem de Deus, hein? Rapaz, você, mulher, que oração que você tem. Ainda quero ser como você. E aí você pega isso, né? Cuidado, irmão. Nem o que falam de ruim de você, e nem o que tentam te erguer, não é isso que Deus vê. Deus vê realmente quem você é. E por último, a terceira imagem. Repete comigo: imagem real. É quem realmente eu sou. Talvez nem você sabe quem realmente você é. Às vezes você fica decepcionado com algumas atitudes que você toma com você mesmo. Alguém já ficou assim alguma vez? Ah, meu Deus, por que eu fiz isso? Você fica decepcionado com você? Esse é você, meu irmão. Queria te apresentar. Esse é você. Esse é o homem e a mulher que você é. Mas você quer pôr uma capa e projetar uma imagem que você não é. De vez em quando escapa, né? E no dia que você for comparecer a esse tribunal, não adianta a imagem projetada e nem a imagem percebida, mas é a imagem real. Quem você realmente é aqui dentro e não no exterior. Exemplos bíblicos. Jesus. Os judeus, os fariseus, viam como um impostor. Como alguém que estava enganando e falando besteira. Como aquela vez que Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem comer de mim, jamais terá fome. Quem crê em mim, jamais terá sede. Os judeus começaram a ficar nervosos e começaram a sair todo mundo. Fala: esse é blasfemo. E aí Jesus falou para os discípulos: quer também pegar o carro e vazar com eles? Então a imagem que faziam de Jesus não era a imagem real dele. Porque Deus, no seu batismo, quando ele saiu das águas que João Batista tinha batizado, veio uma voz do céu e disse o quê? Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Aleluia. E eu quero falar um segredo para você. Ele não tinha feito nenhum milagrezinho ainda. Não tinha feito nenhuma obra ainda. Fala amém, irmãos. Então não é o que você é na igreja ou no ministério que você vai receber a tua recompensa, meu irmão. Mas tem que dar prazer, tem que ser agradável a Deus, mesmo sem fazer as coisas. Porque a gente se engana falando: mas eu estou trabalhando na obra, eu tenho me esforçado. Irmãos, isso é o mínimo. O que realmente agrada a Deus é porque você serve a Deus. E nesse momento Jesus não tinha feito ainda grandes milagres. Mas Deus Pai disse: esse é o Filho amado. Porque toda a sua juventude, Ele me agradou. Ele venceu as tentações de jovens. Jesus venceu as tentações, as gozações, as brincadeiras dos irmãos. Mas agradou a Deus. Lá no Getsemane, suando gotas de sangue. Esses dias eu vi na televisão uma menina que chorava sangue. Alguém viu isso? Na hora do almoço passou um... Fiquei chocado com aquilo lá, irmãos. A menina chorava, escorria sangue. Isso é só para comprovar, para você acreditar mais na Bíblia. Que quando Jesus, a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue, ele suou gotas de sangue. A alma dele, irmão, estava tão assim...
abalada, que o emocional dele fez sair sangue pelos poros. E a vontade dele naquele momento era o quê? Senhor, Pai, não tem um plano B aí não? Não tem um segundo plano para mim? Se possível, passe de mim este cálice. Ninguém estava sabendo, irmãos, assim, com certeza o que ia acontecer. Nem os discípulos tinham certeza. Tanto é que quando o apóstolo Pedro, Jesus começou a falar que ele tinha que morrer, o que Pedro levantou e fez? Ele quis projetar uma imagem que ele era bonzinho, não foi? Não, Jesus, tu não vai morrer não. O que Deus falou para ele? Arreda de Satanás, você não cogita das coisas de Deus. Ele quis projetar, Pedrão quis projetar uma imagem assim, não, Jesus, o Senhor é muito bom. O Senhor não vai morrer não. Mas naquele momento Jesus conhecia que não era isso. Falou, arreda de Satanás, você não cogita das coisas do céu. Então, na verdade, irmãos, nem todo mundo sabia o que realmente ia acontecer, que Jesus teria que sofrer tudo aquilo, passar tudo aquilo. Mas ele disse, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. E graças a Deus por isso, que ele foi até o fim, e nos amou até o fim, e morreu por mim e por você. Porque ele mostrou realmente quem ele era. Amém? E outro exemplo, para a gente concluir. Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que não fazia questão de projetar uma imagem de rei bom, de rei poderoso. Mas ele era. Ele não quis se aparecer ali no episódio de Golias que todo mundo conhece. Que todo mundo estava batendo assim de medo do gigante Golias. Não tinha um para enfrentar o Golias. Mas tinha prêmio, não tinha? Para enfrentar o Golias? Tinha ou não tinha? Isenção de impostos. Talvez você ia encarar isso, o Golias, né? Se falasse que ia isentar você todos os impostos, eu acho que você ia encarar o Golias também. E além de tudo, ia fazer o quê? O que ele ia ganhar mais? A filha do rei. Hã? Fala sério, irmão. Tinha um prêmio. Mas ninguém quis. Mas Davi não foi por causa do prêmio. Davi não foi para não pagar imposto. Porque antes de ter plateia, antes de estar montado o cenário onde ele venceu Golias, quando ele cuidava das ovelhinhas do papai, veio um urso e veio um leão. E ele matou os dois para proteger umas ovelhas apenas. Ele realmente era e foi aquilo que ele era. Ele nunca quis projetar algo. Ele não quis se aparecer naquele episódio. Mas ele só mostrou realmente quem ele era. Um homem que confiava em Deus. Não quis projetar nada, mas a imagem real dele era essa. Quer outro exemplo? Quando ele pecou, ele pegou aquela mulher, adulterou com ela, matou seu marido, Urias. E ele ficou muito tempo encoberto, armou aquela cilada, escondeu a mulher. Mas quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, foi diferente de Saul que falou, mas pelo menos me honra perante as autoridades. Não, irmãos, quando ele foi confrontado, ele arrancou a roupa de rei, ele não queria projetar nada para ninguém, ele falou, eu pequei contra o Senhor, contra os céus e a terra, eu sou esse homem mesmo, Deus me perdoa. Pôs pano de saco, pôs a cara no pó e chorou para que o filho fosse curado. Mas a consequência é que não foi curado, não tem problema. Mas ele se arrependeu. Era um homem segundo o coração de Deus. Porque não estava preocupado na imagem projetada e percebida, mas realmente quem ele era. Por isso que Deus falou, de trás das malhadas te escolhi, rapaz. Deus já via Davi lá de trás das malhadas e você quer se aparecer, irmão. Você tem que ser quem você é aí, na sua casa, onde você está. Aí Deus vai te projetar por algo maior. Mas ele falou, de trás das malhadas, te peguei, Davi. Estou te constituindo rei de todo Israel. Te pego na lama e te coloco por cabeça. Quando você aprender a agradar a Deus por aquilo que você é, e não por aquilo que você tem que fazer, a tua vida vai mudar. E você vai ser feliz, vai ter conhecimento, vai ter sabedoria e vai ter a graça de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Esse é o propósito, agradar a Deus,
2 Coríntios 5:9, que nós lemos, eu quero terminar. Estamos constantemente ambiciosos e nos esforçamos ardentemente para sermos agradáveis a Ele. Viva no Espírito. Seja cheio do Espírito. Seja o que você é. E não tente ser alguém que você não é. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, fique com essa palavra. Hoje é dia de você mostrar quem você é. Se você tiver que ir embora, você vai. Mas a direção de Deus para essa noite é que você não vá embora daqui enquanto você não reconheça quem realmente você é. Às vezes você vai ter que falar assim para Deus: Deus, eu sou realmente um enganador. Eu sou realmente um prostituto que não consigo vencer as tentações da prostituição, de filmes, internets, revistas, e-mails, ou ao vivo mesmo, adultério, fornicações. É noite de você reconhecer que você é uma péssima esposa, uma mulher rixosa, não tem sabedoria nenhuma. É dia de você reconhecer que você é um homem, um marido bruto, estúpido, insensível, pai ausente, é conivente com o pecado do filho, da filha. É noite de você reconhecer que você é um viciado. É noite de você parar de projetar algo que você não é, meu irmão. Eu falo isso porque Deus mexeu muito comigo, irmãos, e eu quero que você saia daqui com essa convicção. O que você tem feito é muito pouco para agradar a Deus. Você tem que fazer muito mais. E o muito mais é ser o que você é. Eu não te conheço. Os membros da igreja a gente conhece um pouco, porque ainda passa por uma entrevista, ainda a gente tenta conhecer você um pouco. Mas mesmo assim a gente não conhece tudo que passa 24 horas no dia com você. Mas eu sei de uma coisa, Deus conhece você. Você não é tudo isso que as pessoas pensam que você é, não. Não adianta fazer de coitadinho, de vítima, que você não é. Você errou também, você erra também. Você tem que reconhecer que você muitas vezes é um filho, uma filha desobediente, desonra aos pais. É noite de você reconhecer isso, meu irmão. É noite de reconhecer que você não tem buscado a santificação. Você está levando a vida do jeito que tem que levar. Tendo os prazeres da carne, satisfazendo a carne. Mas Romanos 8:8 diz, aqueles que vivem na carne ou são dominados pela carne, não pode agradar a Deus. E aqueles que não agradam a Deus, acabam morrendo no deserto. E eu sei que você não quer morrer no deserto. É a noite de você reconhecer que você não quer acertar a tua situação diante de Deus. E você precisa acertar as tuas coisas diante de Deus. Feche teus olhos em nome de Jesus. Irmãos, eu não tenho a capacidade de entrar no seu coração, de mexer no seu coração, na tua estrutura. Mas eu sei que se você deixar, você sai daqui diferente nessa noite. Eu vou dizer para você que eu sou um homem diferente a partir dessa semana. Eu não lembro que dia que foi, se foi quarta ou quinta. Quando Deus compartilhou comigo que até Moisés quis projetar uma imagem que ele não era. Eu falei, Senhor, misericórdia, quem sou eu então? Eu pergunto, quem é você, meu irmão? Você, para orar para as pessoas, você até entona a voz. Se tem 2, 3 pessoas ouvindo, você ora diferente como você está no teu quarto sozinho. Você vê como é que você gosta de projetar a tua imagem. Quando está na célula, você gosta de se aparecer, mas na sua casa, você não fala nenhuma palavra de Deus. Você é essa pessoa. Você não cuida da tua vida, mas quer cuidar da vida dos outros. Você é essa pessoa. Você é um homem frio na fé. Deus já te deu várias oportunidades, várias chances. Você tem escutado a palavra dia e noite, mas não tem mudado nada.
Você talvez é um religioso. Sabe, líderes, eu quero que vocês sondem o coração de vocês, a começar de vocês. Sonde o coração de vocês. Ao começar de nós, liderança, eu quero fazer um apelo para você que é líder. Começar de nós, pastores. Faça uma autoanálise. Será que você oraria na sua casa um culto familiar como você ora na tua cela, quando tem bastante gente na cela? Será que você lê a Bíblia se não for dia de célula, como você lê no dia? Será que você ora quando você ora no dia de célula, meu irmão, minha irmã? Será que nós somos isso mesmo que projetamos para as pessoas? Mas nesse texto Jesus está nos mostrando que nesse dia que você vai comparecer no tribunal de Cristo, você vai ser revelado tal como você é. Não adianta vir: em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu expeli demônios, em teu nome eu curei enfermos. Corre o risco de Jesus dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Porque Deus não vê isso. Isso para Jesus é palha. Deus está vendo quem você é, homem, quem você é, mulher. No íntimo, no seu coração, quem é você. Qual é a tua imagem real, verdadeira? Para de viver de aparência, meu irmão. Porque pode chegar naquele grande dia, você ficar com uma surpresa dolorosa. O teu pagamento, além de você não receber nada, você vai ter débitos. Que tristeza chegar nesse dia e você reconhecer que você não é essa pessoa que você acha que você é. Eu tinha que dizer para algumas pessoas assim, Deus está mandando dizer para algumas pessoas: você se engana tanto, meu irmão e minha irmã. Você projeta tanto uma imagem que você acredita que você é essa pessoa e você não é essa pessoa. Deus está mandando dizer para algumas pessoas: você acha que você é essa pessoa tão santa, tão certa, que você tem a razão. Mas na verdade, meu irmão, minha irmã, Deus está falando para você: você não é essa pessoa. Você é uma pessoa totalmente ao contrário disso. Você é muito crítica. Você é uma pessoa muito cheia de si, muito buscando os seus prazeres. Deus é para você um SAMU, um bombeiro. Quando você precisa, você clama a Ele, mas a tua vida não agrada em nada a Ele. Se você quiser mudar essa história, esse relacionamento com Deus, eu quero que você venha rasgar suas vestes como o apóstolo Paulo fez. Mas simbolicamente, não as vestes. Eu não quero que você rasgue a sua roupa, mas que você possa rasgar o seu coração diante do Senhor. Talvez pode ser a última chance que Deus está te dando em vida. Porque você conhece muitas pessoas que num dia estava vivo, no outro dia veio falecer. Nós não conseguimos aumentar uma medida, um côvado na nossa vida. A nossa vida está no controle de Deus. Deus está neste lugar. Se você reconhece que precisa mudar o teu comportamento, se você reconhece que a tua imagem real, na verdade, não é tudo isso que você mostra para os outros, e você quer uma mudança nessa noite, eu te convido a você vir aqui na frente, se ajoelhar, sentar ou ficar em pé. Porque há uma graça especial de Deus nessa noite. Ao começar da minha vida, eu estou aqui, Senhor. Eu não quero projetar uma imagem que eu não sou. Eu não quero mostrar um pastor que eu não sou. Ah, Jesus, tenha misericórdia de nós, Pai. Saul estava preocupado em mostrar para os homens uma imagem que ele não era. O povo no deserto não agradou o Senhor. E o
Senhor está nos chamando para agradar ao Senhor. É uma responsabilidade nossa de agradar ao Senhor. Mas o que agrada ao Senhor não é o nosso serviço apenas, não é as nossas boas obras, mas é mostrar quem realmente somos diante do Senhor. Coloca a tua vida diante do Senhor, meu irmão. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer grandes mudanças na sua vida, como aconteceu na minha. Você não vai mais andar do mesmo jeito que você tem andado. Você não mais vai cultuar Deus do mesmo jeito que você tem cultuado. A tua vida vai ser diferente. Para de ser hipócrita, meu irmão e minha irmã. Para de ser você tem projetado a imagem que você não é. Você está uma de santa na sua casa, um de santo e você não é. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus do Senhor, pobre pecador, Deus me ama. Espírito Santo, Mesmo sendo falho, gera quebrantamento e reconhecimento nessa noite. Eu não tenho essa capacidade de entrar nos corações. se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. E o seu amor é tão grande, incondicional. Ele está sempre de braços abertos a mim. Seu amor é tão grande. Porque todos nós devemos comparecer e sermos revelados tal como somos diante do tribunal de Cristo, para que cada um possa receber o seu pagamento de acordo com o que fez por meio do corpo, sejam bem ou mal, considerando qual tem sido o seu propósito e motivo, e o que ele conquistou, com o que você se ocupou, e para cuja realização dedicou a sua vida e a sua atenção. No grande dia, Deus vai julgar os teus segredos mais profundos, que a tua esposa não sabe, que o teu esposo não sabe, que o pastor não sabe, o teu líder não sabe, mas Deus sabe. 1 Coríntios 4:5, quando o Senhor vier, Ele trará à luz os nossos segredos mais profundos.
e revelará os nossos segredos mais profundos e os motivos particulares. Não espere nesse dia você ter uma grande decepção. Deus está te dando a oportunidade hoje de você reconhecer que você realmente não tem sido e não tem agradado o coração de Deus. Mas eu insisto em dizer, meu irmão e minha irmã, Deus ainda ama você. Mesmo ainda com a posição talvez dura do seu coração, quero dizer para você, Deus te ama. Mas como chegou o dia de Saul ser retirado do reinado, assim como chegou o dia daquele povo morrer no deserto porque desagradou a Deus, se você insistir em levar uma vida que não agrada a Deus, desculpe a minha franqueza e a minha sinceridade para com você, você também vai morrer no deserto e não vai entrar na terra prometida. Mas o Senhor quer que você se arrependa e mostre quem você é, porque nesse dia o versículo diz: você vai ser revelado tal como você é. Quem você é, na sua casa, no seu relacionamento de marido e mulher. Se você vive no pecado e não quer deixar o pecado, se você vive no vício e não quer se esforçar para deixar o vício, se você tem um ar de espiritual, mas na verdade você faz isso para aparecer para os outros, nesse grande dia tudo isso vai virar palha, isso vai ser queimado. O que vai ficar é quem você é realmente. O que Deus tem visto é o que você é. No dia que você comparecer ao tribunal de Cristo, o que vai valer não são só as suas obras, não são teu evangelismo, teu dinheiro investido, teu dízimo, a tua oferta somente. Mas o que mais agrada a Deus é você ser santo, não só aqui na igreja, mas agradar a Deus na escola, na faculdade, em casa, na família, no trabalho. Ser quem você é em todos os lugares da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, sobre esse povo que está com o coração quebrantado diante do Senhor e reconhece que tem ainda projetado uma imagem que não é aquilo que são real. Eu não vejo isso como alguém fraco, não, Senhor. Eu vejo homens e mulheres fortes, porque os grandes homens de Deus como Davi, aqueles que reconheciam que estão deixando a desejar, que reconhecem que tem pisado na bola e pode dar mais. Então eu sei que o Senhor está amando cada vida aqui, o Senhor está chamando para um compromisso novo nessa noite. Escuta isso, meu irmão e minha irmã, você que veio e recebe essa palavra. O Senhor está gerando um novo caráter em você. O Senhor está gerando uma nova força, um novo restaurar no teu coração, uma nova decisão de vida, onde você não vai mais precisar projetar nada, ou você vai chegar e ser aquilo que você é, e a tua vida vai exalar o bom perfume de Cristo. Você vai agradar tanto a Deus, e Deus vai falar assim: eu não vou te abandonar nem um minuto, eu vou estar com você em todos os momentos. Eu vou te fazer feliz, eu vou te fazer sábio, eu vou te dar conhecimento, meu filho. Porque aqueles que agradam o Senhor tem prazer em derramar bênção. Senhor, abençoa o teu povo. Abençoa aqueles que reconhecem que às vezes vivem de imagem projetada ou imagem vista e percebida, mas a partir de hoje eles vão viver uma imagem real de quem são. E nesse dia que o Senhor nos levar para esse tribunal, queremos receber o nosso pagamento, aleluia, e dizer: receba os galardões. Eu me agradei de você, filho, eu me agradei de você, e por isso te abençoarei
Em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor, o milagre do Senhor, o renovo do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, que a palavra de Deus pregada nessa noite gere em vocês homens e mulheres transparentes, vivam de imagem real e não de aparência, não de hipocrisia. E que a graça de Deus, o amor e a unção e a presença e a alegria e a paz do Senhor estejam sobre vocês hoje e para todos sempre. Amém e amém. Em nome de Jesus.